Fala pessoal, o Esporte Goiás começando na sua telinha, pedindo, claro, com licença para entrar dentro da sua residência e lhe falar das principais informações do esporte local. O Juventude Samas tem uma difícil missão, dessa vez fora de casa, e o técnico Marcinho Guerreiro e o preparador físico Fábio Nogueira vão conversar com a gente, vão comentar sobre esse desafio e principalmente a busca pelos 3 pontos na competição. Também tem o Cavalo de Aço, que tem mais um desafio, mas dessa vez está um pouco mais tranquilo porque se encontra na parte alta da tabela, na zona de classificação, mas quer continuar em ascensão. E o Motoclube em casa está pressionado sim, precisa vencer dentro de casa, afinal de contas está jogando contra o Palmas, o último colocado, o lanterna do Grupo A2. E o Sampaio Correia tem um desafio hoje à noite, às 9h30, lá no Estádio Castelão, contra o Curitiba. E o Tadeu Nunes não está aqui ao vivo, mas com certeza vai trazer os seus melhores comentários logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99131. E falando de Juventude, vamos ouvir o técnico Marcinho Guerreiro e na sequência já o preparador físico, o Fábio Nogueira. Novamente desperdiçamos, né, ganhar dentro de casa novamente. Conseguimos até finalizar, conseguimos fazer os 3 gols, mas pegamos novamente 3 gols, né, com alguns erros, né, que a gente vem notando, vem trazendo esses erros em todas as partidas. Mas agora passou, né? A gente conseguiu um empate ali no final com 1 a menos. E agora é pensar já no Guarani, que é o líder da competição, líder da nossa chave. E a gente sabe qual é a dificuldade de jogar lá no Junco, lá em Sobral, né? Eu já joguei lá, fui jogador, né? Fui vice-campeão cearense pelo Guarani de Sobral. Então assim, a realidade hoje é uma outra, né? A nossa equipe melhorou muito em todos os aspectos, né? Mas ainda continua pegando muitos gols. Então assim, agora tem tranquilidade, a gente sabe que as dificuldades vão ser grandes lá, né? Mas a gente está tranquilo, a gente tem o Matheus que vai ficar de fora, né? E a gente tem que procurar uma solução ali. Mas assim, o resto é tranquilidade, com certeza fazer um grande jogo lá e conseguir uma grande vitória. A gente tem um jogo importantíssimo, né? Pela 7ª rodada da competição contra o Guarani de Sobral, o atual líder do campeonato, né? Um jogo difícil e também onde a gente vai encontrar algumas adversidades, né? Adversidades extras, que é a temperatura, né? Um jogo de 15 horas, uma temperatura bastante elevada, mas pela semana, né? A gente vem também preparando os atletas de que forma, através da hidratação, através da alimentação e suplementação, para que a gente possa suportar a carga desse jogo com bastante intensidade, possa dosar quando for preciso. E o atleta, né, tem que fazer uma boa hidratação para quando chegar o jogo do sábado, né, às 15 horas, a gente está bem hidratado, está com as qualidades físicas boas, para a gente poder ter um bom rendimento dentro do jogo, né, sabendo que é um jogo difícil, com o líder do campeonato, mas a gente tem que estar preparado para todas as adversidades, que a Série D é isso. E esse é o caminho, né, que a gente tem que buscar para poder conseguir uma vitória importante lá em Sobral. A gente percebe uma comissão técnica bastante unida e coesa no mesmo discurso, sabem os pontos em que estão errando, sabem os pontos em que precisam melhorar, e isso é durante a semana, durante o tempo de trabalho, treinamento, que com certeza vai começar a surgir aos poucos, levando em consideração que o Juventude vem fazendo sim bons jogos, vem conseguindo buscar o empate, vem conseguindo buscar inclusive viradas no placar, mas depois sofre o empate. Isso mostra um time reativo e com poder ofensivo muito interessante. O Juventude vai jogar fora de casa amanhã à tarde, às 15 horas, contra o Guarani de Sobral, lá no Ceará. E é sim um jogo muito difícil, afinal de contas, se trata do líder Guarani, que está na primeira colocação, diferença de mais ou menos 4 pontos para o Juventude. Parece pequena, mas num grupo em que está bastante acirrado as colocações, isso se torna, às vezes, um abismo. O Esporte Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, Motoclube, Cavalo de Aço e Sampaio Correia.
Olha, o Motoclube vai voltar a jogar nos seus domínios, no estádio Nilzinho Santos, amanhã à tarde, o jogo contra o Palmas, o último colocado do grupo A2, apenas com 4 pontos. É um jogo difícil, até porque talvez não necessariamente na parte técnica do futebol, mas pelo contexto. O Motoclube ele vem sendo pressionado pela torcida, sim, pela imprensa, que ainda não conseguiu fazer um bom resultado dentro de casa. É uma derrota e um empate, e o time precisa vencer dentro de casa para somar os seus 3 pontos e voltar a respirar na tabela. É o 5º colocado, a diferença é apenas de 1 ponto para o 4º colocado, que é o próprio Cavalo de Aço, mas precisa vencer dentro de casa, fazer seu dever de casa. Eu já comentei aqui que o Motoclube tem um dos melhores elencos do grupo A2, não deveria estar batendo cabeça. A gente sabe que o trabalho vem sendo feito, a comissão técnica do Carlos Ferros, do Pires, do Moraes Neto, do Otávio Everton, do Rodrigo, que é o fisioterapeuta do Moto, vem sendo feito de forma séria e competente, e a gente sabe que é por conta de, às vezes, um detalhe, um certo nervosismo, uma falta de atenção, o resultado e as bolas na rede não vêm, mas é um jogo que é para o Motoclube se firmar e mostrar, encorpar o elenco e somar os 3 pontos. Quem conversou com a gente foi o técnico Carlos Ferro sobre essa difícil missão que ele sabe sim que tem amanhã à tarde no Nilzinho Santos. Você passar por cima, atropelar seu adversário, né? A gente tem criado bastante oportunidades de gol para fechar alguma vitória, mas infelizmente não está acontecendo. Mas a gente crê no nosso trabalho e acredita nos atletas que a gente vai dar um revés, principalmente nesse jogo de sábado diante do Palmas. Acima de tudo, uma boa apresentação, a gente tem que ter equilíbrio, confiança no que estamos fazendo. E acima de tudo, nessa hora que aparece o profissional, o gestor técnico e gestor de pessoas, que é o nosso caso, além da nossa formação, conhecimento, vivência nos bastidores, tudo isso tem que ser passado aos atletas para a gente realmente buscar um resultado positivo. E mais uma vez, quem deve começar como titular é o atacante, o centroavante, o Wallace Lima, que também conversou com a gente pós-treino, falando sobre a importância e sobre o deslanchar dele, né? Voltar a marcar gols pelo Motoclube, enfim, ser o Wallace Lima que todos conhecemos. Nossa preparação está muito boa, nosso time vem trabalhando bem durante a semana, sabemos da importância da vitória sábado dentro de casa, pois a gente ainda não ganhou, mas estamos trabalhando bem, focados e sabemos que temos que fazer o dever de casa. E sim, tem que fazer o dever de casa. Eu acredito plenamente numa vitória, uma vitória muito consistente, de bom futebol e com bom resultado no placar em cima do Palmas. Não pela diferença da tabela entre as duas equipes, mas pela diferença técnica entre as duas equipes. O Motoclube é sim mais time do que o Palmas. Pode acontecer um empate, pode acontecer um revés de o Palmas vir aqui, conseguir marcar um gol e se trancar e levar o resultado para casa. Pode acontecer, e o futebol acontece disso, a gente vê isso em grandes competições, numa final de campeonato, às vezes o time que é o patinho feio consegue fazer um resultado e conseguir levar, mas acredito plenamente na vitória do Motoclube dentro de casa, em cima do Palmas, para voltar a dar aquela tranquilidade não só para a torcida, mas principalmente para o elenco e para a comissão técnica. Olha, o Motoclube vai ter um desfalque certo, que é o volante Abu, com uma lesão crônica, mas quem volta de um susto, que deu para a torcida é o zagueiro Anderson, e quem fala para a gente sobre a situação dos 2 jogadores é o Rodrigo, fisioterapeuta do Motoclube. O Abu, ele teve uma lesão grau 1, no adutor direito, mas já vinha fazendo processo de transição, mas ele veio sentindo um desconforto maior nessa região em virtude de uma lesão crônica que ele tinha, tá? E aí a gente resolveu dar uma segurada, reavaliá-lo e fazer o tratamento mais adequado nessa patologia crônica que ele já teve, né? Então ele vai ficar pelo menos aí mais 2 a 3 semanas, tá? E com relação ao Anderson, ele está bem, treinou ontem, né? Fez o trabalho no campo, com o professor Ferro. Não sentiu nenhum desconforto, nenhum incômodo e praticamente não é problema para o jogo de sábado.
Isso é uma notícia positiva, né? O zagueiro Anderson, que dá um pilar de sustentação muito grande no sistema defensivo do Motoclube, está de volta, deve iniciar como titular, mas também quem está de volta é o Ted Love. Ted Love, ele é muito importante no setor ofensivo, criativo do Motoclube. Vai voltar e vai ser mais uma opção para o técnico Carlos Ferro para tentar buscar um resultado positivo, um gol, um passe mais assertivo, uma finalização que incomode o goleiro, para assim o Motoclube voltar a ser aquele Motoclube que vence dentro de casa e que se impõe dentro dos seus domínios. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, Sampaio Corrêa versus Coritiba no Estádio Castelão. A torcida do Sampaio Corrêa tem uma boa notícia, o que comemorar. O meia Nadson, né, já bastante conhecido do Sampaio Corrêa desde 2015, uma das suas primeiras passagens pelo clube, e passou e deixou sim saudade quando saiu. Já foi regularizado, está no BID oficialmente, volta a ser jogador do Sampaio Corrêa e já está disponível, né, para o jogo de hoje contra o Coritiba. A regularização aconteceu ontem no final da tarde, então hoje ele já pode jogar. A assessoria do Sampaio Corrêa não conseguiu mandar material para a gente, como o dia foi corrido ontem, inclusive para eles, porque choveu muito na capital, a gente não conseguiu produzir o material, ir lá e buscar as sonoras para trazer para vocês em primeira mão, mas conseguimos falar com o Nadson e em contato com a gente ele falou que já está pronto sim, está disponível para jogar e ajudar o time do Sampaio Corrêa como precisar, seja como meia, que é a função dele, ou numa improvisação como um ponta, enfim, ele só quer ajudar o Sampaio Corrêa nessa retomada dele vestindo a camisa da Bolívia e obviamente visando uma classificação, né, um acesso à Série A e quem sabe o título da Série B. Essa é uma excelente notícia não só para a comissão, mas também para a torcida do Sampaio Corrêa que estava com saudade dele e querendo saber quando ele ia se regularizar. O jogo contra o Coritiba é hoje às 9h30 no Estádio Castelão e Tadeu Nunes, diretamente de São Paulo, está fazendo lá, viajou, está fazendo alguns cursos e também cuidando da saúde, mas mandou um vídeo pra gente com os comentários da partida de hoje à noite. Fala Galdense, fala amigo do Esporte Guará, muito boa tarde mais uma vez, falando agora do Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa que logo mais tem uma dura missão, vai enfrentar o time do Coritiba, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, um time muito bem arrumadinho, que tem ali no seu comandante de ataque o Léo Gamalho, e o Sampaio, por sua vez, também tem 2 desfalques, assim como o Coritiba, vem sem o Rafinha, o Sampaio Corrêa não tem o Eloy, nem o Joésio, fica ali a dúvida principal, quem o Felipe Surian vai escolher para atuar no meio de campo do Sampaio Corrêa. O time do Sampaio Corrêa que, como mandante, é o segundo melhor mandante da Série B, mas, por outro lado, vai enfrentar o time do Coritiba, que também é o segundo melhor visitante dessa Série B. Nesse quesito, o time do Náutico é o melhor visitante e também é o melhor mandante. Promessa de um grande jogo, Sampaio Corrêa precisa vencer esse jogo, né? E vencendo esse jogo deve ou poderá assumir a segunda colocação dessa Série B. Então, o Sampaio Corrêa tem que se impor dentro do seu jogo, tem que estudar o adversário e não tomar conhecimento. Assim como sempre está sendo feito, como está sendo uma temática do Sampaio Corrêa, é ser cirúrgico, né, na finalização. O Sampaio vem vencendo os jogos de 1-0, vem empatando os jogos, mas vem fazendo um grande campeonato. Então acredito que o Sampaio Corrêa, com esse fator, sendo cirúrgico lá na frente, o Ciel vem demonstrando ali o grande poder de finalização, o Sampaio Corrêa deve sair com um grande resultado. Lembrando que vai jogar com um time que está acostumado também a jogar fora de casa, então são ingredientes para um grande jogo. E você irá conferir tudo que aconteceu nessa partida na segunda-feira aqui no Esporte Guará. Rapaz, Tadeu Nunes arrebenta até de outro estado. Olha, a curiosidade e detalhe dessa partida contra o Coritiba é que é um jogo de 6 pontos. O Coritiba, caso vença, abre sim 6 pontos de vantagem do terceiro colocado, que é o Sampaio Corrêa, mas caso o Sampaio Corrêa consiga vencer, encosta na segunda colocação e aí vão decidir ali pelos critérios de desempate. Em caso de empate, o Sampaio Corrêa com um empate ou com uma vitória está excelente. Não pode perder dentro de casa, por mais que o Coritiba seja um adversário difícil e tradicional, tanto da Série A como da Série B, não pode deixar de vencer dentro de casa, porque vencendo
facilmente Sampaio Corrêa é o segundo colocado na tabela. Hoje o jogo é às 9h30, infelizmente ainda sem público, mas claro, você vai conseguir assistir pelo conforto da sua casa. Rapaz, para finalizar o Sport Guará desta sexta-feira, ontem à noite teve a pelada da comunicação, que já não envolve apenas a TV Guará, mas também outros profissionais de outras emissoras de TV aqui da capital. E, infelizmente, eu não pude estar participando, infelizmente não pude lá desfilar esse meu talento no campo, lá localizado na Santos Dumont, mas a gente consegue ver pelos melhores momentos da partida, que não tiveram tantos melhores momentos assim, né? A galera tá trombando de todas as formas. Eu já avisei, a galera sabe gravar, fazer matéria, informar o nosso público e não fazer gol. Olha isso aí, ó. Mas já ouvi aqui que Eltinho, mais uma vez, foi o artilheiro da partida, venceu novamente. Eltinho tá ficando chato. Eita, foi um gol isso aí? Olha aí, ó. Como é que um chute desse é gol? Quem foi isso aqui? Foi Luciano, foi? Não, Paulinho, então. Fato é que a rapaziada da comunicação está se concentrando todas as quintas-feiras para jogar uma bola. Esse é o time de Eltinho que venceu ontem. Tem alguns conhecidos já. Paulinho só venceu porque estava no time de Eltinho. Foi o que me falaram. Se não tivesse no time de Eltinho, não tinha vencido. O time de Eltinho conseguiu vencer ontem, ficou artilheiro, que marcou um gol à lá Marcelo Carioca, quando jogava pelo Corinthians. Quem sabe, quem viu, eu não estava lá para ver, mas é isso. O Sport Guará vai ficando por aqui. Na segunda-feira voltamos com muito mais informações e, claro, todos os resultados dos nossos maranhenses, que esperamos com certeza que todos eles consigam vencer seus jogos. O Sport Guará vai ficando por aqui e até segunda-feira.